Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Se você trouxe a Bíblia hoje, esta mensagem poderá ser uma das maiores oportunidades da sua vida inteira. Os que assistem na televisão, sinto em meu espírito que ela vai ter grande significação em sua vida. Desejo ler no capítulo 8 do livro de Lucas, começando com o versículo 26. Um dos incidentes mais gráficos, impressionantes e assustadores que já tiveram lugar no ministério, sim, no ministério do nosso mestre. E é isto que ele diz: então rumaram para a terra dos Gesarenos, do outro lado da Galileia. Logo que desembarcaram, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que não se vestia nem habitava em casa alguma, mas dos sepulcros. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, clamando e disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenava ao espírito imundo que saísse dele, pois muitas vezes se apoderava dele e procuravam prendê-lo em cadeias, mas ele as despedaçava. E ele era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus perguntou a ele: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E eles lhe rogavam que não os mandassem sair para o fundo do abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma manada de porcos, e eles rogaram que lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se para dentro do lago e se afogou nele. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saiu o povo para ver o acontecido e foram a Jesus. E acharam o homem, de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e ficaram cheios de terror. E alguns dos que tinham visto os fatos contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Então todo o povo da terra dos Gadarenos rogou-lhe que ele se retirasse deles, pois estavam com grande medo. E Jesus, tomando o barco, voltou novamente. Desejo falar hoje sobre o mestre, o maluco e a multidão. Queiram curvar a cabeça, por favor. Senhor, eu sinto hoje minha indignidade dentro de mim, sinto minha insignificância dentro de mim, sinto minha imperfeição dentro de mim. Mas eu peço que toques este auditório, apesar do que Satanás queira fazer para causar dificuldades. Ninguém poderá te impedir. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito toque não só aqueles que estão aqui, mas também os que estão assistindo na televisão. Que vidas sejam mudadas. E eu peço tudo isso no nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. O mestre, o maluco e a multidão. Há algum tempo estive em Israel. A nossa equipe estava gravando o programa especial que mostramos na Páscoa. Eu estava no lugar em que Jesus alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tudo tinha significação histórica. Então ergui os olhos para o outro lado desse mar de Tiberíades, Genezaré, o mar da Galileia.
e vi os montes surgindo suavemente à distância, e aprendi em história bíblica que tinha sido ali que há 2000 anos atrás se deram dos mais notáveis milagres que já aconteceram nos anais da história da humanidade, quando Jesus curou, libertou o louco de Gadara. Quero que você veja esse momento. Raramente Jesus explicou seus atos, não era obrigado. Porque quando os discípulos foram chamados a segui-lo. E o seguiram. Ele iria entrar no barco esse dia. Ele iria levar os 12 através do lago, 10 quilômetros de largo. Talvez eles tenham feito a si mesmos a pergunta: o que ele está fazendo? Onde está indo? A região para a qual nos leva é desabitada. Por que ele deixaria os milhares? Por que se afastaria das multidões? Por que ele deixaria os que clamavam por uma palavra de atenção para vir a este lugar? Mas se pensaram, guardaram para si mesmos. O barco está atracado. Esta é a região de Gadara. Pedro talvez olhou para Tiago e João, devia estar por perto, e ficaram pensando ao puxarem o barco para as areias da praia. Não havia nada ali. Não havia nada senão triste solidão. E enquanto eles contemplavam a fria crueldade dos arredores, de repente eles ouvem um grito lancinante e penetrante, que invade o ar, que quebra o silêncio da manhã como a batida de um malho. E é capaz que Simão Pedro tenha apanhado a espada, talvez Judas agarrasse a bolsa, e eles tenham voltado para se proteger dentro do seu pequeno barco. Porque dos túmulos, entre o cheiro daqueles ossos apodrecidos, em decomposição, do meio dos túmulos, alguém que parecia mais um animal, que parecia estar possesso, que estava. Aquele olhar horrível, demoníaco em seus olhos. Oh, como Satanás arrasta o ser humano para o abismo. Como Satanás toma uma vida preciosa que foi feita à imagem de Deus, que um dia esteve abrigada nos braços da mãe, e então toma esta criança quando cresce e a estraga, desgraça e infelicita ao ponto de ser mais um animal do que um homem. Alguns de vocês que me ouvem, alguns dos que estão aqui vendo este pregador na televisão, existe uma realidade fria em seu coração. Você está aí nesse apartamento, nesse quarto de hotel, e no seu íntimo, meu caro, você sabe que passou dos limites. Você está se enganando e apresenta aos outros uma fachada, mas por dentro está morrendo de medo porque você não pode parar. É uma tentação qualquer, é uma agulha enferrujada na veia, ou cocaína no nariz, ou a garrafa que está virada, ou o jogo que prende você à mesa de pano verde, mas Satanás arrastou você mais e mais. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quer seja no domingo de manhã ou sábado que você está me ouvindo, como Jesus atravessou o mar da Galileia para ir aos túmulos resgatar um homem desgraçado, Ele ainda está pronto hoje para retirar você do poder das trevas, para libertar você do cativeiro.
Porque eu quero lhe dizer, meu telespectador, eu quero dizer aos que estão em Knoxville, Tennessee, que não pregam um Cristo histórico, não pregam um Cristo que viveu há 2000 anos atrás e está morto em algum túmulo, mas prego um Senhor vivo que pode libertar o cativo hoje mesmo e quebrar os grilhões e os poderes do pecado e torná-lo no que você deve ser. Ele vive hoje. Aleluia. Quando você vive sem Deus, vive na morte. A vida sem Deus é morte. Não há nenhuma realização, não há realidade. E agora, o homem, eu não sei, nem imagino, eu tenho estudado, tenho pensado nele, tenho lido e relido a história, feito um estudo de cada palavra. Ele é endemoniado, ele é doido, é demente, perdeu o juízo, ele tem tanta força que os espíritos maus o dominam e ele rebenta as cadeias. Mas dentro daquela alma há um clamor por Deus, um grito de ajuda. Oh, igreja do Deus vivo, quando erguermos nossos templos, ouçam-me, e formamos nossos pequenos núcleos e esquecemos onde estamos. Ouviram-me? E nós nos esquecemos porque estamos aqui, porque as torres apontam para o céu e a cruz reina suprema. Por quê? Porque você vai à igreja todos os domingos? Porque você prega o evangelho? Por quê? Não igrejas para apresentarem um belo espetáculo. Nossos templos não devem ser modelos de arquitetura para impressionar aqueles que os buscam. A igreja não existe para ser um simples clube social, porque a missão da igreja do Deus vivo é resgatar os que perecem e cuidar dos que morrem. Estão me ouvindo? Buscai aqueles que estão perdidos e ir atrás do que está preso, porque lembre-se de que todos vocês aqui, salvos pelo sangue de Jesus, um dia viveram sem Deus, mas alguém se interessou, alguém amou vocês, alguém os levantou. Jesus foi toda essa distância por um homem. Eu quero que você pense nisso. Este evangelho é muito dispendioso. Estão me ouvindo? Você sabe que desde o tempo de Moisés até Jesus morrer no Calvário, de 1 a 2 bilhões de cordeiros e novilhas e rolas e pombos foram oferecidos como sacrifício. Você sabia disso? De 1 a 2 bilhões, eu não disse milhões, eu disse de 1 a 2 bilhões, entre 1.000 milhões e 2.000 milhões de cordeirinhos. Você sabe disso? Isso custou muito. E então a oferta mais custosa de todas foi quando Deus se revestiu da roupagem da nossa carne humana. Meu Deus, eu quero que vocês incrédulos prestem atenção. Quando Jesus nasceu, não nasceu de forma natural, ele nasceu de uma virgem, mas ele foi Deus revestido de carne humana. Está me ouvindo? Ele não foi simplesmente um profeta, ele não foi só um homem bom. Jesus foi e ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é a pedra angular do nosso edifício. Isso é custoso. Ele desfalcou o céu para você e eu. Meu Deus. Quando você cantar hinos sobre a cruz, não os cante com leviandade ou inflexão. Cante-os com seriedade em seu coração, mesmo que venham seguidos de alegria por causa do preço que foi pago.
é dispendioso. Este pequeno ministério que Deus, em sua sabedoria, escolheu, por razões que eu nunca saberei, colocando-me à frente dele. Gastamos milhares e até milhões de dólares e o mundo odeia. E como odeia! Os repórteres e jornalistas escrevem artigos e falam a respeito da credulidade das massas religiosas, que dão o seu dinheiro para essa tolice de pregação, mas não sabem do que estão falando, não sabem o que dizem, não entendem daquilo que escrevem. Mas eu estou aqui para lhes dizer que o Evangelho de Jesus Cristo foi comprado com sangue. Não é palavra de um Aristóteles, de um Sócrates ou de um Platão. Não é a palavra de um Marx Sifilítico ou de um Lenine. E sim a palavra do Todo-Poderoso. E é o único poder, o sangue de Jesus, que irá fazer você atravessar os portais da glória. Sim, é dispendioso. Deus nos ajude. Foi ganho por sangue. O sangue de Jesus. Sabem o que mais temo quanto a este ministério? Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas quando profetas são apedrejados e amaldiçoados e zombados, injuriados, eles então são eficientes. Quando eles são aceitos e recebem os rasgados elogios deste mundo, que eles perdem. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tenho verdadeiro nojo do evangelho misturado com Hollywood e o mundo. Que horror! Sinto nojo de igrejas que esconderam seus altares nos porões. Tenho nojo de pregadores que se envergonham do poder de Deus. Não aguento essa gente que conheceu a glória, mas em Cabode está escrito em sua porta. Deixe-me dizer isso. Vocês estão numa jornada, e essa jornada vai levá-los a algum lugar. Lança-te ao mar fundo, Jesus disse. Distancie-se da praia, Pedro. Venha, Tiago, empurre o seu barco. Os peixes grandes estão lá fora, onde é fundo, e lance a sua rede para a pescaria. Só há uma coisa que vai poder salvar o Pentecoste, e não é mais seminários, não é mais igrejas, não é mais pregadores, não é mais doutores em divindade, e sim pregadores cheios do Espírito Santo, com o poder do Todo-Poderoso em sua alma e em seu espírito. Se não tivermos isso, morreremos. Estão me ouvindo? Você pode falar em línguas e deixar o seu cabelo crescer e usar vestidos de mangas que vão até o punho, mas sem o poder de Deus, morreremos. Ergam templos de milhões de dólares, com conforto e ar-condicionado, mas sem o poder de Deus, morreremos. Sou considerado um antiquado. Sou tido por um fóssil. Vocês ainda acreditam nessa bobagem de levantar as mãos e coisas semelhantes a isso? Preste atenção e muita atenção, amigo. Abra os seus ouvidos. Aquilo que um dia me salvou, que retirou minha família do inferno, que lhes deu vitória sobre o poder das trevas. Não foi nada do que você pode achar bonito, mas foi o poder do Deus Todo-Poderoso, do qual Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação.
E eu estou aqui para dizer que o Evangelho ainda rompe as cadeias do alcoólatra, ainda quebra as cadeias do viciado em drogas, que ainda liberta a prostituta da sua miséria, ainda pode pôr alguma coisa no seu coração e vida. Mas se o Evangelho de Jesus não muda homens, livremo-nos dele. Mas ele muda. E se o que está sendo pregado não muda homens, não é o Evangelho. E não quero conversa com esses crentes com um pé no mundo. Alguns de vocês que estão aqui, e eu posso falar porque não tenho compromissos de nenhuma espécie. Nenhum. Deus finalmente me fez ver que não tinha de me proteger de nada. Ele já me revelou, vai ser atacado pelos dois lados, pelo mundo e pela igreja ao mesmo tempo. Finalmente me convenceu. Estou cansado de ver crentes exclamando: eu gosto dessa música moderna. Não me importa, goste do que você quiser. Você está gostando da música mais cervejeira do mundo. Está gostando da melhor música de adultério do mundo? Pois vá, gostando. Você está sendo duro? Não, não estou sendo duro. Eu estou dizendo que quando Jesus está em seu coração, quando você tem Jesus de manhã, tem Jesus ao meio-dia e tem Jesus quando o sol se põe, você não se interessa mais por essas coisas. Agora sei que todos já estão zangados comigo. Jesus é o mesmo. Eu sempre o imaginei em minha mente. Ele era um homem completo. Era um homem integral. Desculpe-me, mas o homem tem de ser homem. E a mulher ser mulher. Eu não dou muita bola para esses que não se pode dizer o que são. Você entende? E esse homem que é possesso, vem e cai prostrado aos pés de Jesus Cristo e o adora. Tinha mais juízo que muitos crentes. E ele disse: que temos nós contigo, Jesus, que és filho do Deus Altíssimo, porque vens atormentar-nos antes da nossa hora. Jesus estendeu sua mão e o tocou. E no mesmo instante, não é preciso muito para fazer a prostituta pura e a decaída santa, e o viciado em drogas livre. E ele foi logo mudado. Eu acredito que Pedro pegou a capa, arrancou e disse: cubra-se com ela. É possível que Tiago pegasse as sandálias e as colocasse nos pés do homem. E havia uma manada de porcos naquele lugar. E os espíritos maus gritaram: não nos faças voltar ao abismo, deixe-nos entrar nos porcos. E eles foram para os porcos, e os porcos
desceram pelo despenhadeiro e se atiraram no mar da Galileia e morreram. Quase 2.000 deles. Agora imagine só o quadro. Quero que você o veja. Aí estão os homens, eles são judeus, criando porcos, o que era contra a lei mosaica, era muito errado. Não vou dizer a razão disso, porque não importa no momento. Eles correram de volta para suas casas e contaram aos seus senhores: todos os porcos morreram. Aleluia. Você não vai ficar feliz quando os bares se fecharem, por não venderem mais bebidas. Não vai ficar feliz, contente mesmo, quando os traficantes se forem. Você não vai ficar contente quando os fornecedores de filmes pornográficos não puderem mais apresentar sua sujeira. Não vai se alegrar. Isso vai chegar, estejam certos, vai chegar. Jesus Cristo é o mesmo Jesus que expulsou os demônios do louco. Ele vai voltar. E ele vai expulsar o diabo da terra e vai mandá-lo ao inferno. Aleluia. E eles correram. Correram. Tinham muito dinheiro empatado nos porcos. Pediram que Jesus saísse. E Simon disse: rejeitaram-no deliberadamente. Eles preferiram ter seus porcos do que ter Jesus. Agora prestem atenção aqui, e bastante atenção. Eu conheço um pouco mais do que acontece aqui no nosso país do que a maioria de vocês. Eu prego a milhões de pessoas toda semana na televisão e sou grato a Deus pelo privilégio de fazê-lo. Eu tenho amor aos Estados Unidos e ao Brasil. E a esses países para onde o nosso programa vai, e perdoe-me por exaltar agora as virtudes do meu país. Mas este povo tem tido mais evangelho do que qualquer outro país na face da terra. Eu julgo que os Estados Unidos da América, nos últimos 5 anos, chegou ao ponto de fazer uma decisão. E eu acredito que essa decisão precisa ser deliberada. Uma decisão calculada e fria, e eu tremo quando digo isso, sofro por dentro, mas é a decisão de dizer: nós não queremos Deus, não queremos a Bíblia. Tirem-na das escolas, afastem nossos filhos da sua influência, legalizem o crime em nossos hospitais e chamem-no aborto. Enchem o nosso país de álcool até que o seu cheiro atinja os mais altos céus. Encham as bancas de pornografia. Zombem de Deus. Riam dele, ridicularizem e satirizem Jesus. E como aqueles homens, de modo frio e calculado, não num acesso de raiva, ao contrário, deliberadamente, olharam para Jesus e disseram: saia. Jesus, não te queremos. Eu sofro muito. Eu intercedo, eu rogo a Deus que os Estados Unidos da América não façam essa terrível decisão de dizer: Jesus, não te queremos mais, saia. Porque eu quero dizer-lhes que toda liberdade, toda bênção que temos conhecido neste país é por causa do nosso amor e respeito a Jesus Cristo. E se o perdermos, teremos perdido tudo quanto já conhecemos ou tivemos.
Eles o rejeitaram. E você? Você tem de fazer uma decisão, sabe? Segundo, eles o rejeitaram por motivos terríveis. Eu desejo que me ouça agora. Todo indivíduo neste mundo que jamais tomou decisão contra Deus, a alternativa que ele preferiu foi a mais triste, a mais degradante e suja que o inferno gerou. Agora ouçam com atenção, nunca foi uma decisão de aceitar o bem em lugar de Jesus Cristo, porque Ele é o autor de todo o bem. A Bíblia diz que toda a boa e perfeita dádiva vem de cima do Pai das luzes. Por isso, o que você está fazendo e o motivo que está atrás da sua decisão, aqueles de vocês que têm que fazer uma decisão, vocês estão dizendo, eu quero o que é sujo. Eu vou dizer uma coisa que vai chocar alguns de vocês. A Bíblia diz que o homem olha para o exterior e Deus olha para o coração. Agora ouça com atenção. Alguns telespectadores dizem, gostaria de viver para Deus, mas tem alguns problemas. Eu não sei bem, eu bebo, ou eu sou drogado, ou é luxúria, ou outra coisa. E não posso parar. Agora ouça com atenção. Deus vai ter muita paciência com uma pessoa que está cometendo algum pecado muito grave, se essa pessoa no seu coração detesta e quer deixar o pecado. Está ouvindo o que eu digo? Ele andará a segunda, terceira, quarta, centésima milha com essa pessoa, mas nunca com o que diz, eu não quero deixar isso, não quero. Conversei outro dia com um homem, apelei para ele com lágrimas, clamei, chorei, solucei com ele. Eu disse, por quê? Por amor ao céu, por amor a Deus, porque não aceita Jesus. E quando finalmente cheguei ao fundo, e quando finalmente eu cheguei à raiz, como alguns de vocês, ele disse, Jimmy Swaggart, e ele falou algo que eu tenho de expressar de modo muito diplomático. Estou envolvido na perversão sexual e não quero deixá-la. E ele me contou o que fazia. Tinha uma posição em milhões o conhecem. Ele disse, não quero deixar isso. Pode ser isso ou uma porção de outras coisas, mas seu motivo era o mais sujo, preferindo porcos ao céu. Olhe para mim nesse momento, veja o seu lar, uma esposa que ama você e os filhos que adoram você. E veja só, é um apartamento escuro e não há ninguém nele. Você está só. Seu íntimo dói, seu coração sofre. Você treme. Você tem a garrafa na mão. Veja a troca que você fez. Que troca? Jovem, olhe para mim, neste momento. Você é forte, sadio, boa aparência, você tem orgulho do seu aspecto e você tem de fazer uma decisão para Cristo, mas seu motivo é sujo. Olhem agora para este
espectro de homem. Olhem para ele. Olhem para ele com os olhos vermelhos e lacrimejando, e suas pernas tremem. Ele venderia a própria mãe para obter a sua droga. E ele enfia uma agulha na veia e amarra o torniquete ao redor dos músculos. Olhe para isso. Veja a troca que você está fazendo. O motivo deles, quando disseram: Jesus, sai daqui, o motivo era sujo. E por último, eles o rejeitaram para todo sempre. Não há nenhuma referência bíblica de que Jesus Cristo tenha voltado. Quero que você veja. Os discípulos estão parados lá. 50, 100, 150 homens estão ali. São os donos daqueles porcos. Eles veem o louco vestido em perfeito juízo. O olhar infernal se foi dos seus olhos e eles têm medo e eles não querem Jesus lá. Alguns jornalistas dos Estados Unidos preferem ter esses viciados em drogas nos palcos, promovendo canções que exaltam sexo ilícito e drogas e sujeira, a terem o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fecho os olhos e eu vejo deliberadamente eles estão dizendo: sai, deixa-nos. Estão falando a Deus: sai daqui. E Marcos, Mateus ou Lucas não declaram que Jesus respondesse. Ele não disse: eu vou pregar onde quiser, eu vou fazer milagres onde desejar. Não disse nada. Ele saiu. Foram bem-sucedidos. Ele nunca voltou. 40 anos depois, os romanos chegaram àquela terra e mataram milhares. Agora ouçam o que eu digo. Muitos de vocês não sabem, talvez ninguém saiba disso. Eles escolheram porcos em vez de escolherem Jesus Cristo. Depois que as grandes legiões romanas atravessaram Gadara, porcos selvagens, aos milhares e milhares, ocuparam essa terra. E por 1900 anos, esses porcos loucos, aos milhares, ficaram fuçando toda aquela região que conhecemos como sendo Gadara. Por 1900 anos, até parecer um campo minado. Ele nunca voltou. Jesus disse: eu gostaria de vos ajuntar como a galinha aos pintinhos, mas não quisestes. Estevão, olhando para o céu, quando o apedrejaram, disse: vós sempre resistis ao Espírito Santo, como vossos pais também fizeram. A decisão é inevitável.
Você tem de fazê-la. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Você está na mesma posição que aquela multidão há 2000 anos atrás. Serão os porcos ou o céu? Serão os porcos ou sua paz? Se você disser sai, ele nunca voltará. Curvem a cabeça, por favor. Oh Deus, oh Deus, oh Jesus, Pai, lança a rede. Apanha este que está sendo levado pelo vento e tempestade. Esse telespectador, amado Deus, que precisa do toque da tua mão curadora, tanto quanto o endemoniado de Gadara precisava. Curvem a cabeça, fechem os olhos. Do mesmo modo que o louco de Gadara foi mudado e vestido, voltou ao perfeito juízo, você também pode. E do mesmo modo que a multidão pediu a Jesus que não voltasse mais, você escolhe. Oh Deus, é sua escolha. Cada homem aqui, cada mulher, cada jovem, cada criança. E eu sinto em meu espírito, tenho sentido o dia todo, eu tenho orado, clamado, tenho orado todo dia. Deus opera hoje. Opera em Knoxville, Tennessee, nos telespectadores, fala essa alma imortal. Eu senti isso. Eu senti que isto é mais do que um apelo. Isto é vida ou morte. Vir ou se afastar. Eu creio nisso. Eu não falo com leveza ou leviandade, mas eu falo. Quantos nesse auditório eu não vou tomar tempo rogando, implorando, só vou fazer o que o meu mestre fez. Ele libertou um e poderia ter libertado todos. Você vai decidir como o louco de Gadara pela libertação, ou vai decidir como a multidão por afastamento. Você, telespectador, não pode vir aqui em Knoxville, Tennessee, mas onde você está, Jesus está. E Ele pode mudar a sua vida e libertar o cativo. É sua escolha e sua decisão. Você, telespectador, eu vou falar a estas pessoas aqui, e como estou falando a elas, eu falo com você. E o Cristo que vai entrar no coração deles vai entrar no seu. Eu vou fazer uma oração de confissão. Já estive onde você está e sei o que você precisa dizer. E eu faço isso porque creio que Deus me mandou fazer, e eu quero que curvem a cabeça. Quero que fechem os olhos. Você, telespectador, agora, em seu quarto de hotel, em sua casa, ou na casa de um amigo, onde estiver, este é um grande momento para você com Deus. Ele mudará a sua vida, libertará o cativo. Vou pedir que você curve a cabeça e feche os olhos, por favor. Eu vou fazer uma oração de confissão. Quero que você a repita comigo e meu filho vai ajudá-lo. Quero que todos os crentes neste auditório façam esta oração com eles. Vocês não precisam, mas isso os ajudará. Vamos orar. Amado Pai Celestial,
Venho a Ti em nome de Jesus. Estou triste. Senhor, estou triste por minha rebelião. Arrependido do pecado. Vem perdoar-me, limpar-me e lavar-me. Estou cansado da vida antiga. Quero uma nova vida. Neste momento, no coração e com a boca eu confesso que Jesus é Senhor. E em meu coração eu creio que Ele não está morto, mas está vivo. E eu aceito Jesus Cristo como Salvador, e meu Rei, e meu Mestre. E de acordo com Sua palavra, Romanos 10:13, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Neste momento, estou lavado, purificado, remido e salvo. Louvado seja Deus!